Olá. O conceito do meu projeto foi pensar em pequenas diversões no decorrer de um dia chato, trazendo o conceito de pequenos jogos como o de fliperama. E para isso, eu pensei nesses jogos de fliperama se transformando num objeto lúdico para o uso diário, transformando uma decoração funcional. Assim. E então eu peguei como proposta juntar aquele simulador de basquete que tem nos fliperamas, e em um objeto que está presente no dia a dia nosso, em todos os lugares, seja nas casas, nos ambientes sociais, que são lixeiras, e transformar do ato de jogar lixo uma brincadeira. Com isso, eu fiz uma nuvem de palavras, né, baseado nos conceitos, e as que mais se destacaram foram entreter, desafio, interação, dinâmica e manualidade, envoltas por passatempo, divertido, rústico, nostalgia, infância, que é para remeter a uma brincadeira, ao tédio e trabalho. As inspirações para esse projeto, a primeira foi a modelo urbano, que tem um toque de industrial, né, pelas coisas mais concreto, aço, e um pouco do handmade, né, do faça você mesmo, assim, quase como um improviso, às vezes para se fazer o que precisa. A segunda inspiração foi o modelo atlético, que é mais um basquete profissional, assim, né? Com tudo certinho, uniforme, enfim. E a próxima inspiração foi o modelo clássico, ou vintage, que seria o basquete no seu início, assim, na sua explosão lá pelos anos 70, 80, enfim. Então, aqui eu escolhi usar a proposta clássica e a proposta urbana. Para o modelo urbano, eu fiz um rascunho do que seria a lixeira em cimento e um tubo em metal. Um tubo metal seguindo para a tabela, em plástico ou metal também. E o rascunho do modelo clássico, que seria a lixeira em madeira e um tubo integrado, né, segurando a tabela, e a tabela em laminado. E, enfim, e aí entre decidir como que ia ser, como que eu ia dar continuidade, conversando com o professor, eu decidi expandir a proposta, né? Por que fazer uma lixeira pequena, algo para dentro de casa, se eu posso fazer algo grande, que possa ser usado em outros ambientes também? Então, definido como proposta a junção da ideia clássica com a urbana, ampliando a ideia além de um uso em escritórios, aumentando as dimensões da lixeira para um barril metálico. E aí, para a tabela, vem a madeira, da proposta clássica, e um tonel de 200 litros do modelo urbano. E aqui é a projeção da ideia, como que ficou no 3D, né? Ela conseguia representar o tonel metálico, a tabela em madeira, com os rodízios, e enfim. Aqui é a visão mais detalhada da tabela, do aro, né? Como ficaria com o painel ali. Para buscar os recursos, já que a minha proposta era de reciclagem, de propor as pessoas a reciclarem, eu fui atrás de recursos reciclados também. Eu encontrei a Ecologia do Bom, que é uma loja focada em reciclagem de tambores no geral, de todos os tamanhos, assim lá. O Guilherme lá que me atendeu, ele projeta lixeiras para comércios e empresas, indústrias, quer dizer, e eles reciclam de tudo, fazem projetos, fazem bancos com tonel, mesa para bar, enfim, eles captam esses tonéis, fazem a limpeza deles, né, que eles chegam impróprios lá, com matéria química, e enfim, lá eu encontrei o tambor de 200 litros galvanizado, que foi um achado assim, nessa cor quase que um cromado, e ele tem eu tentando fazer no carro, que coube milimetricamente assim, quase que a porta não fechava para levar. E para a tabela eu fui atrás dessas lojas que vendem móveis usados e ferro velho para ver se eu encontrava um aro. E por muita sorte, assim, depois de andar meia São Paulo atrás disso, eu encontrei nessas sucatas Campo Limpo, que para mim o desenho da tabela foi perfeito, assim, que era muito próximo das tabelas clássicas, né, lá dos anos 80, dos anos 70, que em cima é arredondado, né, não é quadrado como usam hoje em dia, mas tem essa parte de cima arredondada, com os ângulos que levam até o aro, e enfim. Por início da produção, eu queria cortar o tambor, deixar ele mais baixinho, tirar uns 40 centímetros no máximo ali da altura,
mas o Félix, o técnico do design industrial, me instruiu que se tirasse esse anel superior, o tambor ia perder toda a sustentação, ele ia virar algo molenga. Então, com a gente só desbastou até a tampa sair, porque essa tampa ela é encaixada em cima e presa, né, por pressão, dobra o metal e segura o tambor. E a gente só desbastou até a tampa se soltar. Deu quase uma noite de trabalho ali, mas ela se soltou. Enfim, tendo o tonel aberto, eu instalei os rodízios para facilitar a locomoção. Eu ia colocar só pezinhos, mas como ele era um trambolho, achei melhor colocar rodízio para facilitar. Aí a gente produziu com uma barra de metal o suporte da tabela e uma chapinha ali para fazer o encaixe do aro e da tabela, né? A gente fez a furação na mesma medida do aro e eu pintei eles de preto. Para a produção da tabela, eu peguei o compensado, foi um compensado naval de 20 milímetros. Eu fiz o desenho por cima da minha matriz, né? E tirei os pedaços maiores na serra de fita, encaixei a matriz em cima da madeira e passei a tupia em volta para dar o formato certinho. Meu erro aqui foi não ter gravado. Eu tirei foto, mas eu não fiz gravações porque ali na emoção do fazer, né, de querer fazer e enfim, eu fui tirando mais fotos. E aí para o encaixe do painel, eu fiz um rebaixo de 17 milímetros com a tupia para o painel entrar dentro da tabela e o vão para o visor aparecer eu fiz com a tico-tico e depois lixei na mão para ficar certinho, retinho, tirar todas as imperfeições que a tico-tico deixa. O desenho na tabela, o quadrado, né, ali da tabela, eu cortei em laminado plástico e colei com cola de contato. Colei, tirei as medidas, cortei cada um com 45 graus e encaixei para formar um quadrado certinho. O painel deu um trabalhinho para ser instalado. Foram dois sensores. Um primeiro sensor não deu certo, ele veio queimado, ele veio com avaria. E aí eu fui atrás de outro sensor. E aí tem uma parte do painel ali que a placa fica exposta, né, uns conectores. Ele foi soldado ali, a solda de estanho. Eu instalei e comecei a fazer os testes de montagem dos componentes, para ver se precisava fazer mais algum ajuste, para não parafusar tudo já sem saber, né, se ia dar certo ou não. E aí tudo no lugar, eu fui fazer um teste do sensor com o painel. Foi esse sensor aí que eu usei, de contagem industrial. Bom, aqui foi nos detalhes finais que eu coloquei. Eu já havia estourado o orçamento e a gráfica me passou uns valores acima do teto de gastos e para fazer esses adesivos em vinil. Então eu fui atrás de uns recortes de papel adesivo e aí eu colei, fiz o desenho em cima e vim recortando com estilete. E aí eu fiz 3 desse de todos os ângulos que você vê, frontal e laterais, você vê que a lixeira é para itens recicláveis. E assim ficou o projeto. Eu gostei muito do resultado final, assim. Aqui dá pra ver ela frontal, lateral e a parte traseira dela. Foi o único lugar onde eu não coloquei o adesivo, porque é a parte de trás, né? Vai ficar escorar atrás, ninguém vai olhar para essa parte. Aqui o detalhe do sensor. Esse suporte do sensor eu fiz lá na oficina também, com uma chapinha. Cortei dos 18 milímetros, que é a espessura do sensor. E espessura não, né? O diâmetro. Fiz o corte, pintei na mesma cor do aro e parafusei na tabela. E agora um teste de como ficou a nossa lixeira em seguida. Aqui a parte traseira dela, aqui os detalhes de como é o sensor, como ele foi fixado, os fios, o painel. Bom, e é isso. Muito obrigado.